Questão sobre primeiros socorros. Nos casos em que a vítima, além de não respirar, ela sofre uma parada cardíaca, deve-se proceder com... Veja, ela não respira, você já adotou ali as providências em relação ao fato dela não estar respirando, mas o quadro dela evoluiu, agravou, e ela parou também de pulsar, já não tem mais batimentos cardíacos. Nesse caso, o que você vai fazer? Uma respiração boca a boca? Olha, a respiração boca a boca ela não deixou de existir não, tá? Ela só não é recomendada para socorrista não, né? Para nós leigos, motoristas que chegamos ali para prestar esse socorro. Mas um profissional vai usar com um equipamento ali adequado, na verdade não chega nem a ser um boca a boca, né? Porque ele coloca ali uma pocket mask, acho que é isso mesmo, pocket mask, que chama uma máscarazinha, entre a boca dele e a da vítima, evitando de colocar a boca, contato direto, pele com pele, pode secreções, sangue, que é arriscado. E é por isso que nós, leigos, não devemos usar o método boca a boca, deixar para profissionais que eles já vão com o equipamento adequado. Então aqui não, até porque o quadro dela evoluiu, né? Já não era nem respirar o problema mais, agora já é problema cardíaco, já parou de pulsar, de ter batimentos cardíacos. Então eu vou proceder agora com a massagem cardíaca. Olha, os protocolos atuais, aliás, desde 2015, recomendam que no caso de uma parada cardiorrespiratória, que parou as duas coisas, parou o coração e parou a respiração. Dizem que a massagem cardíaca somente é que deve ser executada. Mas quando a questão de prova traz aqui, parou de respirar, parou de pulsar, a reanimação cardiorrespiratória, ela ocorre somente por meio da compressão torácica. Você não vai se preocupar em insuflar ar para dentro da boca da vítima. Você vai se concentrar em fazer uma reanimação cardiorrespiratória, porém somente com compressões, mediante compressões torácicas. E não precisa de ficar naquela alternância de comprime o tórax, sopra ar para dentro da boca. Comprime o tórax, sopra... Antigamente era assim. Hoje não, somente compressões. Você vai fazer uma reanimação cardiorrespiratória por meio de compressão torácica. Assim. Ok? Letra C, a resposta. Essa aqui já daria até para eliminar por causa do somente, né? Casca de banana, 90% de chance de ser falsa. Já eliminei ela. Ficamos então com a letra C. Primeiro socorro. Sabe-se, portanto, que a ressuscitação cardiopulmonar funciona melhor quando executada. Essa ressuscitação entenda-se como reanimação cardiopulmonar. Cardio de cardíaca, coração. Pulmonar de pulmões, parou de respirar. Está dizendo aqui que a ressuscitação cardiopulmonar funciona melhor quando executada nos primeiros 15 minutos. Olha, 15 minutos é muito tempo, tá? Após 5 minutos, não, seria o contrário, nos primeiros 5 minutos. Aqui faz sentido, ó, nos primeiros 5 minutos. Letra C, a resposta. Então, entenda isso. Essa reanimação cardiopulmonar, quanto antes feita, melhor vai ser, ou menos pior vai ser para a vítima, né? Porque bom ali a condição dela não está. Então, dificilmente vai falar melhor, né? Mas ela vai ser, sim, melhor executada quanto mais precocemente. Então, se for imediatamente após o sinistro, o acidente, 1 minuto, 2, até 5, ótimo. Tudo que passa de 5, o risco dela não conseguir voltar a respirar e pulsar é muito grande. Letra C, a resposta. Primeiros socorros. Observar se existem ferimentos na cabeça, no tórax, no abdômen, se há queimadura, se há fratura ou se há lesão na coluna. Ao efetuar estes procedimentos, o socorrista está realizando uma análise o quê? Veja bem, ele verificou ferimento na cabeça, no tórax, no abdômen, se há queimadura, se tem algum osso quebrado, sem lesão na coluna. Isso faz parte da análise o quê? Primária ou secundária? Porque essa de risco e de rotina aqui colocaram só para encher linguiça, né? Nós temos na prestação de primeiros socorros, nos protocolos de primeiros socorros, uma análise primária, onde a gente observa sinais vitais
E nós temos uma análise secundária onde a gente observa isso aqui, ferimentos na cabeça, tórax, abdômen, queimaduras, fraturas, lesão na coluna. Essas observações aqui fazem parte da análise secundária. Os sinais vitais é se a vítima respira, se ela pulsa, se ela tem reação de pupilas. Então, guarde isso. Análise primária, avalia os sinais vitais. Análise secundária, avalia isso aqui que está na questão. Letra C, a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Primeiros socorros é considerada a primeira etapa nos cuidados essenciais prestados à vítima de sinistro de trânsito. Sinistro a gente entende como acidente, tá? Primeira etapa, bora ver. Massagem cardíaca, análise secundária, análise primária ou primeiros socorros? Primeiros socorros é o que a gente está falando, seria redundante. Na verdade, aqui o examinador está querendo saber entre a análise primária e secundária, que é essa aqui, ó, secundária, primária. Essa massagem cardíaca também foi colocada aqui para encher linguiça. A primeira etapa é a análise primária, né, gente? Onde a gente vai avaliar ali os sinais, os sinais vitais da vítima. Pulso, respiração, pressão arterial, reação das pupilas, avaliar sinais vitais. Essa é a primeira etapa. Numa segunda etapa, aí entraria a análise secundária, onde a gente estaria observando na vítima lesões, ferimentos, fraturas, queimaduras e por aí vai. Então, letra C, a resposta. Primeiros socorros. As situações de emergência não são sempre iguais umas às outras. Claro, né, gente? O trânsito é dinâmico. Imagina uma situação de sinistro, de acidente. Você não vai encontrar uma situação igualzinha a outra. Obviamente vai ter ali situações semelhantes, né, que se assemelham. Aqui a vítima tinha uma pancada na cabeça, ou teve um corte na coxa, se assemelham, mas iguais, idênticas, não tem como, né? E os procedimentos a serem adotados dependem de vários fatores, tais como o nível de conhecimento. Claro, numa situação de socorro simples, mesmo nós motoristas, que somos leigos na prestação de socorro, conseguimos fazer bastante coisa para ajudar. Uma prestação simples, quebrou um dedo, uma mão, um pequeno corte, você consegue ajudar com facilidade. Agora imagina uma vítima inconsciente, com parada cardiorrespiratória, com hemorragia interna. Como é que você... É muito limitado, né? Então sim, depende do nível de conhecimento. Da prática e dos recursos dos quais se dispõe. Sim, se você é um motorista que não está acostumado a lidar com caminhoneiro, motorista de ônibus, esse pessoal que está na estrada todo dia, eles têm essa prática. Porque eles se deparam com situações de acidentes de trânsito, sinistros de trânsito, com frequência. Então, eles têm mais prática. Deve-se observar isso também. Os recursos dos quais se dispõe, porque às vezes ele tem prática, sabe o que fazer, mas não tem equipamento adequado para fazer o socorro. Então, sim, a gente tem que observar esses fatores aqui também. O tempo estimado para a chegada de ajuda profissional também tem que se observar. Seria então, professor, todas as alternativas acima? Sim, essa é a resposta. E eu ainda digo mais. 80% das vezes que tivesse todas aqui nas alternativas, a resposta será essa, tá? E nesse caso, o macete dos 80% aqui bateu. Letra D de dado a resposta. Primeiros socorros. Informar quanto ao local, a gravidade do ocorrido, o número de veículos envolvidos e a condição em que as vítimas se encontram é a atitude que corresponde às ações realizadas por agentes qualificados. Agentes qualificados, pessoas qualificadas, treinadas. Informar quanto ao local, onde é que aconteceu o sinistro, o acidente. Informar quanto à gravidade, foi muito grave, envolveu veículo grande, pequeno, como é que foi? O número de veículos envolvidos, contar ali, informar o número de veículos envolvidos. Vocês acham que essas informações, elas precisam ser feitas por agentes qualificados? Não, né, gente?
Até porque esses agentes qualificados, esses profissionais, não são eles que vão chegar ali e se deparar com o sinistro, é o motorista. E o motorista é que vai acionar esses agentes qualificados informando essas situações aqui, ó. Então aqui não é. Corresponde então ao acionamento de recursos? Sim, quando você vai acionar os recursos. Que recursos? SAMU, COBOM, isso, Corpo de Bombeiros, né? A polícia, que pode ser militar ou PRF. Inclusive tem todos os números, né? SAMU 192, COBOM 193, Polícia Militar 190, PRF 191. É bom guardar esses números, tá? Então é isso aqui. É a atitude que corresponde ao acionamento dos recursos. Quando você vai ligar para solicitar o socorro, eles vão te pedir isso aqui. Onde é que aconteceu o acidente? Qual local, né? Quer saber da gravidade, número de veículos envolvidos, condição aparente em que as vítimas se encontram, para daí então eles mandarem o pessoal treinado, o pessoal apropriado e os equipamentos adequados. A resposta aqui é a letra B de bola. Primeiros socorros. Vítima apresenta quadro de parada respiratória. Parou de respirar. O que fazer nesse caso? Colocar a vítima em pé e realizar expiração e inspiração. Tudo errado aqui, né? Essa aqui é aquela absurda que a gente acha, já chega eliminando ela. Você não vai botar a vítima em pé. Letra B. Elevação e compressão com a vítima consciente. Elevação e compressão de quê? Nem explicou, ficou uma alternativa vaga. Ficou sem sentido, não é? Já eliminei. Deitar a vítima, bacana, sabe? Não está respirando, está com dificuldade de respirar, a melhor posição para ela é deitada. Então aqui eu vou botar um ok. Desobstruir as suas vias aéreas, quer dizer, retirar qualquer coisa que esteja dentro da boca ou da garganta, que esteja atrapalhando ela respirar. Vou colocar um ok aqui também. E com os devidos cuidados, manter o seu pescoço estendido. Esse seu aqui, quer dizer, o da vítima, né? Não o seu que está socorrendo. O pescoço estendido, esticado. Sim, quando você estica o pescoço, você descola a língua da glote da vítima, abrindo passagem de ar. Porém, aqui, ó, com os devidos cuidados, tá? Porque no que você movimenta aqui, você está movimentando a região mais delicada da coluna dessa pessoa, que é a região do pescoço, da região cervical. Então, com os devidos cuidados, sim, pode fazer isso aqui também. Então, nessa C aqui, me deu 3 situações, todas 3 eu dei ok aqui. Vou deixar ela aqui marcadinha como certo. Expiração e compressão. Expiração e compressão. Nem aonde? Do que? Tá vago. Parece que está incompleto, não é? Tá vago. Letra C mesmo a resposta. Inclusive é a maior zona, né? Onde a gente poderia estar usando aqui a técnica do elefantinho. Na dúvida, professor, eu usei a técnica do elefantinho. Fui na alternativa maior. E acertou usando o macete, né? Primeiros socorros. Ao socorrer uma vítima de sinistro de trânsito, entenda sinistro como acidente, tá? Qual das providências abaixo é incorreta? Perceba que a questão está querendo a incorreta. Em primeiro lugar, ficar junto às vítimas para acalmá-las e depois sinalizar o local. Gente, tá errado isso aqui. Pensa, tem ali uma motocicleta e um automóvel, colidiram. Puf! Gente, o motociclista caído no asfalto, o pessoal dentro do automóvel está lá meio que grogue, com a pancada, a moto toda arrebentada, o carro todo arrebentado, no meio do asfalto. Ao invés de sinalizar o local para evitar que outras pessoas se envolvam ali naquela situação de sinistro, você vai ficar junto às vítimas para acalmá-las. Está errado. A primeira providência que você deve adotar, depois de cuidar da sua própria segurança, que é estacionando seu veículo local seguro, né, é sinalizar o local. Nem chamar o resgate você chama antes de sinalizar o local. Primeiro você sinaliza. Pronto, agora que está bem sinalizado, não corre o risco mais ninguém envolver nessa situação aqui, aí eu vou acionar o resgate. Então isso aqui é falsa, é incorreta. Vou deixar marcado aqui.
Se o motor de um dos veículos estiver funcionando, desligá-lo. Ah, bacana. Desligá-lo. Tem que desligar sim o motor, porque se houver ali derramamento de combustível, alguma coisa, uma fagulha, qualquer coisa, pode causar ali um incêndio. Então, aqui é verdadeira, como eu estou procurando a incorreta, eu já eliminei ela. Acionar o freio de estacionamento, que é o freio de mão, né? Freio de estacionamento é o freio de mão, tá? Dos veículos envolvidos, ok, está correta, já vou eliminá-la também, porque eu quero a incorreta. Ligar o pisca-alerta do seu veículo e dos envolvidos. Se os veículos envolvidos ele estiver funcionando o pisca-alerta, pode ligar também, problema não. Liga o pisca-alerta lá que funciona mesmo com o motor desligado, tá? Ligou o pisca-alerta, tudo ok, tá certa, eu vou eliminar ela porque eu quero a incorreta. Realmente, a resposta dessa questão é letra A. Primeiros socorros. Manter a cabeça mais alta que o corpo é socorro prestado à vítima? Cabeça mais alta. Eu já vi cabeça mais baixa que o corpo. Agora, mais alta. E aí eu vou até justificar, ó. Quando acontece um estado de choque, e esse choque aqui não é choque elétrico, é choque hipovolêmico, quer dizer, hipo de baixo, volêmico de volume, baixo volume sanguíneo, a pessoa entra em estado de depressão do organismo. Não é aquela depressão mental, não. Depressão do organismo. E isso é chamado de estado de choque. E essa depressão acontece por falha circulatória. O cérebro é mal oxigenado. Então, no caso de um estado de choque, a cabeça da vítima tem que ficar mais baixa que o restante do corpo. A gente coloca a vítima deitada, eleva as pernas dela um pouquinho, que é para o sangue vir todo para a cabeça, oxigenar melhor o cérebro e ela sair desse estado de choque. Então, guarde, você já entendeu o que é estado de choque, já sabe que no caso de estado de choque, devido à falha circulatória, a cabeça tem que ficar mais baixa. Mas nesse caso aqui, a questão está falando cabeça mais alta. Então aqui eu já sei que não é, já vou eliminar. Quando ela estiver com ferimentos na cabeça, não citou o tipo de ferimento. Mas um ferimento na cabeça, se você coloca a cabeça abaixada, um corte, por exemplo, aumenta o sangramento. Se for uma pancada, vai aumentar o inchaço, se a cabeça estiver mais baixa, né? Então, o levantar, sobrelevar o tórax e a cabeça da vítima ali um pouquinho, ainda que ela permaneça deitada, né? Mas sobreleva um travesseiro, alguma coisa debaixo da nuca dela, mantém a cabeça mais alta, evita que a perda de sangue aumente, evita que o edema, o inchaço aumente. Então, aqui, ok, apesar de não ter especificado que tipo de ferimento. Quando ela estiver com as pupilas dilatadas, olha, pupila dilatada, pupilas são esses pontinhos escuros que a gente tem no meio do olho. Essas pupilas dilatadas podem indicar várias coisas, uma parada cardíaca, intoxicação por barbitúrico, uma série de coisas. Mas não é o caso aqui de manter a cabeça mais alta por conta de pupila dilatada, não, até porque aqui nem diz qual é o problema, só disse de um sinal, um sintoma, que são as pupilas dilatadas. Eu não vou, não. Com a temperatura baixa, quer dizer, ela está com hipotermia, temperatura muito baixa, manter ela de cabeça levantada vai resolver ou ajudar? Não tem nenhuma relação. A resposta é a letra B de bola mesmo. Primeiros socorros. Palidez, ou seja, a pessoa está pálida, branca. Sede e calafrios são sintomas de quê? Sintomas, gente, para quem tem dificuldade em entender essas palavras técnicas, você pode entender como sinais. São sinais de quê? A pessoa está sinalizando o que com isso? Que ela está com hemorragia, com a lesão na cabeça, com a queimadura ou uma fratura. Olha, a queimadura e a fratura não causam calafrios, até que a queimadura talvez sim, mas sede e palidez não. Essa palidez aqui é por perda de sangue. A pessoa fica pálida porque a circulação sanguínea não está adequada. Isso, na maioria das vezes, acontece por perda de sangue. Ela teve um sangramento interno ou externo, você não está vendo, e ela está perdendo sangue, então ela está pálida. E um dos sintomas mais marcantes de uma pessoa que está com perda de sangue, com hemorragia, é sede. É sede. Principalmente se ela tiver com hemorragia interna. Um osso da costela ali quebrou, perfurou um órgão interno, um pulmão, um fígado, alguma coisa, e ela sente muita sede, ela fica com a boca seca, as mucosas secas, ela fica ávida por água, me dá água, e não pode dar água, tá? Nesse caso não pode dar água. Então, palidez,
Perda de sangue. Sede, sinal de hemorragia. Calafrios também entra nisso. Letra A é a resposta.